Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero construir o gráfico da função y igual a menos x elevado a 2 mais 2x menos 1. Pelo formato da função, já sabemos que ela é uma função do segundo grau ou é uma função quadrática. Para você construir o gráfico dessa função, a gente precisa de 5 pontos, no mínimo, para a gente fazer esse gráfico, que na verdade é uma parábola, que é formado por duas curvas. Bem, quais são os passos que eu vou seguir aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a função e transformar em uma equação. Então é só você pegar o valor do y e colocar igual a zero. Então vai ficar o seguinte, ó, menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Aí fazemos igual a zero. Vamos agora identificar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a vai ser o número que fica antes de x ao quadrado. Só que neste caso aqui a gente não tem esse número. Quando isso acontece, é porque temos aqui, ó, o número 1. Então já sabemos que o coeficiente a vai ser menos 1. O coeficiente b é o número que fica antes do x. Então vai ser o número 2. E o coeficiente c é o número que não vem acompanhado de x. Então, no caso, é o menos 1. Já sabemos que o gráfico dessa função vai ser uma parábola. Tá? Vai ser uma parábola. Para a gente determinar essa parábola, fica muito fácil construir o gráfico se a gente tiver o valor do x-vértice da parábola. Bem, mas e como é que eu vou determinar esse valor do x-vértice? É só você usar a fórmula. X-vértice é igual a menos b dividido por 2a. Esse menos b significa o oposto de b. Como b é 2, então aqui vai ficar menos 2. 2 vezes a. Esse a é menos 1. Então 2 multiplicado por menos 1 vai dar menos 2. Fazendo aqui a divisão, a gente vai chegar no número 1. Então já sabemos qual é o valor do x-vértice. Lembrando que o vértice vai ser o ponto mais baixo ou mais alto do gráfico da função, né? No caso da parábola. Existem dois tipos de parábola. Quando o A é positivo, a concavidade é para cima, e quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Vamos fazer aqui um rostinho aqui para entender melhor isso. Ó. Como o valor do A é menos 1, esse menos 1 é menor do que zero. Então, a gente faz isso. Ó. Quando o A for menor que zero, o desenho vai ser desse jeito. Ó. Tá? Vai ser o esboço do gráfico. O esboço do gráfico vai ser mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Uma parábola com concavidade para baixo, sendo que a função possui ponto de máximo, porque o ponto V é o ponto mais alto do gráfico. Bem, para a gente achar os 5 pontos que eu falei no início, eu falei que a gente precisava do x-vértice. A gente já tem o x-vértice. Vamos fazer agora uma tabelinha para nos auxiliar. Como é formado essa tabelinha? Você coloca aqui, ó, x, depois a função que foi dada, e aqui no finalzinho a gente vai colocar os pares ordenados, ou seja, os pontos que a gente precisa. Eu comentei que a gente precisa de 5 pontos, ou seja, vamos ter que ter 5 valores para x, encontrar 5 valores de y
e formar 5 pontos. Como eu já sei que o x-vértice é 1, então a gente coloca o x-vértice na terceira linha. Tá? Por que na terceira linha? Porque se a gente precisa de 5 pontos, 5 valores de x, o x-vértice para estar no meio vai estar na terceira linha. Então a gente coloca aqui ó, o número 1, que é o x-vértice. Vamos pegar agora os dois primeiros números inteiros menores do que 1. Então, quem são os números inteiros menores do que 1? O 0 e o menos 1. E vamos também pegar os dois primeiros números inteiros maiores do que 1. Então, seria quem? O 2 e o 3. Bem, eu também já sei que quando eu pegar o primeiro valor que tiver aqui, independente de quanto seja, e o quinto valor, e substituir na função, o resultado do y vai ser o mesmo. A mesma coisa, se eu pegar o segundo valor e o quarto valor, e quando eu substituir aqui ó, no lugar do x, o resultado do y também vai ser o mesmo. E quando eu pegar o valor do x-vértice e substituir na função, o resultado que eu achar vai ser exatamente o valor do y-vértice. Se você quiser usar a fórmula do y-vértice para confirmar isso, fique à vontade. Então vamos achar aqui o valor do y quando x for 1. Então vai ficar o seguinte, ó, y é igual a menos, né, que é esse menos aqui, ó. O valor do x é 1, ó. 1 ao quadrado vai dar 1, porque é 1 vezes 1. Esse 2 multiplicado pelo número 1 vai dar 2. Aí eu coloco o 2 aqui, ó. E aí o menos 1. Né? Que esse menos 1 é esse aqui, ó. Olha, ficou fácil. Você pode começar aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, somando os dois negativos e depois diminuindo, fica a critério. Eu vou fazer o seguinte, ó. 2 menos 1 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Né? Isso aqui são operações básicas de adição e subtração. Vamos fazer agora com o menos 1 e com o 3. Eu já sei que o resultado é o mesmo. Mas quem é mais fácil? É mais fácil você fazer do menos 1 ou é mais fácil você fazer o 3? Eu prefiro fazer do número que é positivo, tá? Mas aí é uma preferência minha. Então vamos lá. Y é igual a menos, tá? Esse menos é esse aqui, ó, que não tem nada a ver com a potência. Agora o valor do x é 3, ó. 3 ao quadrado dá 9. Mais 2 multiplicado por 3 vai dar mais 6. E aí menos 1. Olha, menos 9 com esse menos 1 vai dar menos 10. Menos 10. Somado com esse 6, ó, vai dar menos 4. Repete o sinal do maior e diminui. Então, eu já sei que quando eu substituir o menos 1, o resultado vai dar menos 4. Então, eu vou evitar fazer esse cálculo. Vou colocar só o resultado. Entre o 0 e o 2, como eu já sei que o resultado é o mesmo, eu prefiro fazer do 0. Apesar que como o 2 é positivo, também não é difícil. Mas eu vou fazer com o valor de x sendo 0. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 0 vai dar mais 0. E aí repete menos 1. Então eu já sei que o resultado é menos 1. E também já sei que aqui, ó, o resultado vai dar menos 1. Achei os 5 valores de y que eu preciso. Então vamos formar aqui os 5 pontos, que vão ser o seguinte, ó.
menos 1 e menos 4, 0 e menos 1, 1 e 0, opa, 2 e menos 1, 3 e menos 4. Bem, desses 10 números que tem aqui, eu já sei que o maior deles, em valor absoluto, é o número 4. Eu tentei fazer aqui o plano cartesiano antes de fazer a tabelinha e acabei perdendo tempo. Por quê? Porque como o maior número aqui é o número 4 em valor absoluto, eu teria que fazer mais 1 centímetro aqui, tá? Mas isso aí é de menos. Então vamos lá. A gente vai aumentar um pouquinho em cada extremidade, tá? Porque a gente precisa até o número 4. Eu fui precipitado, mas beleza, dá para fazer de boa aqui. Eita. E aqui também. Bem, esse plano cartesiano aqui, na verdade, a gente só vai construir ele depois que a gente já tiver a tabelinha. Eu fui antecipar aqui para que o vídeo ficasse um pouquinho menor, acabei dando com um burro na água. Então vamos lá. Eu já sei que x positivo é para a direita, x negativo é para a esquerda. Y positivo para cima, y negativo para baixo. Então vamos lá, aqui eu vou andar 1 centímetro para a esquerda, então eu vou sair, aqui é o 0. Então eu vou sair do 0, vou andar 1 centímetro para a esquerda e 4 para baixo. Beleza? Então vamos lá. Aí eu vou fazer aqui uma reta horizontal, vou fazer aqui uma reta vertical, no encontro das duas eu tenho um ponto. Lembrando que aqui o ideal é você utilizar o material adequado, que seria a régua. 0 e menos 1. Ó. O 0 significa que eu não vou caminhar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas como o valor do y é menos 1, eu vou andar 1 centímetro para baixo. Então o ponto ficaria aqui, ó. O terceiro ponto, que é o ponto vértice, né? Que é o ponto vértice, eu vou caminhar 1 centímetro para a direita, porque o valor do x é 1. Como o valor do y é 0, eu não vou nem para cima e nem para baixo. Então o ponto vai ficar neste local, ó, em cima do eixo x. E aí eu vou colocar o número 1 aqui, perdão, vou colocar o V, só para indicar que esse ponto é o vértice, que no caso é o ponto mais alto do gráfico. Vamos continuar. Vou caminhar 2 para a direita, porque o x é positivo, e descer 1, porque o y é negativo. Ó. Aqui é o 0. Caminhei até o 2 e agora eu vou descer até o menos 1. Lembrando que essas retinhas aqui, ó, elas são retas pontilhadas. Você não pode fazer elas contínuas, tá? E o próximo ponto, ó, eu vou caminhar 3 centímetros para a direita e 4 para baixo. Então eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, e agora eu vou descer até o menos 4. Na verdade, até o 4, né? Aí pronto. Já tenho aí os 5 pontos que eu encontrei aqui. Como eu já sei que o gráfico é uma parábola, também já sei que o valor do A é negativo, ou seja, menor que 0, o formato desse gráfico vai ser isso aqui, ó. O esboço dele vai ser esse. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Lembrando que a parábola é formada por 2 curvas, tá? Não pode utilizar régua para você fazer as curvas, né? Então você vai ter aqui, ó, uma curva aqui e vai ter uma outra curva aqui. E aí a gente tem o esboço do gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Muito obrigado.